E eu quero te contar, queridos, para que a gente possa de fato, então, começar a nossa meditação dessa noite na palavra do Senhor, duas histórias. E essas duas histórias reais. Há cerca de 1 ano e 5, quase 6 meses atrás, nós estávamos com essa igreja um pouco diferente do que está hoje. Era dezembro do ano de 2013, e esses bancos então foram afastados, ajuntados para que tivéssemos espaço e aqui dentro pudéssemos colocar alguns mantimentos e donativos e roupas para que daqui fossem encaminhados para o norte do estado, mais precisamente na região de Barra do São Francisco, porque caiu lá uma chuvada e aquela então cidade foi devastada pelas águas e muitos ali perderam, se não tudo, quase tudo. E sem conhecer aquela gente, sem saber para quem ia aquela camisa, aquela saia, aquele mantimento, eu não sei de que forma você contribuiu ou se foi só carregando algumas coisas, o que foi importantíssimo. Essa igreja então se juntou a essa comunidade, se juntou a todos que queriam e doou desde móveis a vestuários até alimentos para aquela cidade. Isso foi um ato de bondade, ou não? Mesmo sem conhecer aquela gente, mesmo sem saber se o que estava indo para lá iria de fato ser bem consumido, bem utilizado, ou se era alguém servo ou não, ou se era alguém que talvez até diz contra nós que somos cristãos, mas nós fizemos a nossa parte e tivemos um ato de bondade. Os que aqui estiveram certamente devem se lembrar desse fato, porque foi algo que marcou a nossa igreja, foi algo que nos deixou certos de que nós podemos mais, coisa que outrora talvez não fizemos com aquele volume, com aquela quantidade. Espero em Deus não ser preciso tão rápido fazer aquilo novamente, mas se preciso for, pelo menos aquela vez, e eu creio que assim o será, a igreja vai dizer: eis-me aqui, e nós vamos repetir aquele ato de bondade, se assim for necessário. Quero te contar uma outra história, esse fato eu te relembrei, né? Mas agora te conto eu uma história. Eu estava na Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa estudando e tinha necessidade de fazer um estágio. E eu fui então para a cidade de Serra dos Aimorés, lá na divisa de Minas Gerais com Bahia, um embolo de terra ali, que um pouquinho você estava na Bahia, outro Minas, e do lado de cá o Espírito Santo, tudo juntinho, sabe? E quando cheguei lá, encontrei aquela cidade enlutada. Havia acontecido um acidente, e um jovem perdeu a sua vida de uma forma muito trágica, e ele era muito querido na cidade. E o fato que se passou é que aquele moço era novo e por isso não tinha carteira de habilitação e morava na cidade de Serra dos Aimorés, mas a sua namorada em Nanuque, a cerca de 19 quilômetros de Serra. E no meio de Nanuque e Serra dos Aimorés, quem conhece aquela região sabe que ali tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, aquele jovem não podia passar por lá, né? Porque senão ele poderia ser pego e ali apanhado, todas as problemáticas que iriam cair sobre ele, porque assim diz a lei para que o faça. Então aquele moço sempre ia para a cidade de Nanuque para visitar sua namorada e junto com ele uma outra pessoa que era habilitada. E o combinado era: tu vai, se a polícia não estiver parando, você então liga que eu vou e passo, mas se estiver parando, você liga que eu vou para o desvio, um pouco mais longe, demora mais, mas vou. Então aquele moço foi, passou, e a polícia rodoviária não estava parando, não estava dando blitz, então ele ligou e disse: vem. E aquele jovem de 17 anos montou na sua moto e foi rumo ao seu amigo para que eles pudessem continuar a estrada. Mas no meio do caminho, amados, um animal solto às margens da pista se colocou à frente daquele jovem, e ele correndo demais, por um motivo de bobeira, vacilo, não sei, os acidentes eles não se explicam, infelizmente, tem hora, né, por mais que estejamos preparados, ele é possível acontecer conosco. Aquele moço bateu aquele animal, atropelou e caiu ao chão, e de motocicleta, não é agradável, né, o relato de quem sofre um acidente dessa natureza,
E então aquele moço caiu e as pessoas foram se aglomerando, e ele caído à beira da pista, de um lado, o animal do outro, e eis que parou na época, era o Santana 2000, o carro do ano, tinha sido lançado naquela época, 1994, né, ou pelo menos aquele modelo. Então aquele carro bonito parou do lado e saiu uma senhora, foi até aquele moço, viu, só que tinha muita gente em volta, e mesmo de longe aquela senhora médica disse assim: olha, se alguém puder, ajude o moço, ele ainda está de capacete, perdendo muito sangue pela cabeça, ele pode se afogar no próprio sangue. E aquela senhora então orientou, entrou no seu carro e foi-se embora. Ela chegou em casa e ela não era mãe e ajudava a criar como filho um dos seus sobrinhos, que era exatamente o moço que estava caído à beira da pista, que ela não reconheceu e que tentou ajudar com uma orientação, mas que não foi capaz de colocá-lo no seu novo, bonito e caro carro para o socorrê-lo. Se talvez soubesse que era o seu sobrinho, quase filho, se não filho, talvez o teria feito. Então eu te pergunto, meus amados, o que é um gesto de bondade? O que é uma coisa boa? Uma coisa boa, certamente, e você tem esse conhecimento, é ao contrário de uma coisa mal, de uma coisa ruim. Isso é claro na nossa mente, isso é claro no nosso coração, e o que é bom e o que é mal também é claro nos teus atos, nos teus dias e nos teus conhecimentos. E aí, amados, a Bíblia é muito clara quando fala para nós a respeito disso, ao ponto de que em Gálatas, o apóstolo ali narra no capítulo 5, 22, e chama isso como um fruto, e que vem da parte de Deus, e por isso um fruto do Espírito, entre outros que ali está sendo narrado. A bondade é um fruto de Deus, a bondade ela é um fruto do Espírito, portanto, se espera haver bondade no coração daqueles que seguem a Cristo, mas nem sempre é assim. Lá no livro de Tiago, eu vou citar alguns textos rapidamente, depois nós vamos ler a Bíblia junto num outro texto. Em Tiago 4,17 diz assim: olha, quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Veja lá, isso que é muito sério. E quem de nós não sabe fazer o bem? Qual de nós não sabemos, se até os pequeninos já sabem, assim são criados, em identificar o que é bom e o que é mal? E a palavra nos exorta em dizer: aquele que sabe o que é o bem e não o faz, está pecando. Então nós precisamos parar para pensar um pouco mais sobre o que fazemos, e talvez, mais ainda nesse momento, diante desse versículo, o que estamos deixando de fazer. Um pouco mais, e 2 Tessalonicenses, que Marília leu ainda há pouco, bem próximo, no versículo 13 do capítulo 3, em que ela iniciou a leitura, diz: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Portanto, além de ser um fruto do Espírito, alguma coisa que nós sabemos que tem que ser feito, a Bíblia pede para que o façamos sem cansaço, para que a gente não descanse de fazer o bem, que estejamos prontos a fazê-lo e fazê-lo sempre. Está lá em Tessalonicenses, Salmos 34, 14, aparta-te do mal e faze o bem. E Salmos vai repetir isso algumas vezes, e por fim Gálatas 6, 10 vai dizer: olha, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Fazemos, façamos ou faça, não sei como você quer conjugar, o importante é que você pratique o bem para todos. Foi isso que nós fizemos quando juntamos dentro dessa igreja aquela quantidade de mantimento e mandamos. Embora não sabemos se eram da família da fé, a palavra nos exorta principalmente aos da família da fé, mas antes disso ela nos exorta em dizer a todos. E Jesus falou sobre isso. Jesus deu um belo exemplo sobre isso. Abra a tua palavra, queridos, agora sim, você vai comigo. Em Lucas, num conhecido texto, gostoso de ser lido, encorajador, quer seja para o homem, quer seja para a mulher, não sei qual é a sua faixa de idade, mas se você está entendendo o que eu estou falando, você é suficientemente capaz de entender e agir como tal. Lucas, o capítulo de número 10, a partir do versículo 25, em que o próprio Jesus narra o que seria uma bondade. E mais do que isso,
Bondade essa que faz ser reconhecido entre os homens aquele que o pratica, como sendo um filho de Deus, e que está ao alcance de todos. Vamos na leitura. Como é que é o título dessa leitura, amados? Mas na verdade ele só era samaritano, e ficou conhecido como bom porque praticou uma bondade, mas não estaria errado se esse título fosse o samaritano. Mas ninguém acredita, eu pelo menos nunca vi alguém se referir à história que Jesus aqui narra, por responder um questionamento, como sendo a história do samaritano. É muito comum que falemos o bom samaritano. Veja lá, eis que certo homem, inteligente, porque ele era intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, de questioná-lo e dizer assim, vamos ver se esse cara é bom mesmo. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. E então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E, mais um mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus disse-lhe, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Segue a leitura do versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se e não se contentou, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, atenção para a tipificação, o próprio Jesus cria uma situação para que nós possamos pensar e não deixa sombra de dúvida sobre quem é o nosso próximo e qual é o nosso dever, a nossa obrigação para com estes. Então Jesus segue, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, ladrões, alguém que fez uma maldade com esse homem, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o, como hein? Alguém que é semi-morto certamente está precisando de ajuda, alguém que está semi-morto certamente está debilitado, está clamando por qualquer tipo de pessoa por perto, porque sozinho talvez ele não consiga prosseguir a vida. E esse homem então ficou semi-morto, disse Jesus. E aí vem uma das expressões, amados, em que me coloca para pensar muito. Casualmente. Essa palavra é legal, essa palavra é gostosa, eu gosto dela. Porque casualmente são aquelas situações em que nós somos pegos de surpresa, e quem está desavisado não consegue agir da forma como se deveria. Casualmente você acerte ou erre, mas porém se você estiver preparado, a possibilidade de você acertar vai ser muito maior do que a de você errar. Então segue a história, casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo o que ele passou, o que ele fez, hein? Passou longe, passou de longe, passou a largo. Então ele se aproximou daquele lugar, viu aquele homem semi-morto, identificou que era um problema, e para não ajudá-lo, para não cometer um ato de bondade, desviou-se do seu caminho e passou a longe. Segue o texto. Versículo 32. Esse não foi o único, segundo Jesus, semelhantemente, ou então, casualmente, também, mais um homem passou por ali, era um levita, e descia por aquele lugar, e vendo, repetiu a atitude, a ação, a interpretação do sacerdote, porque ele também passou a largo. Versículo 33, e um certo samaritano, aí ó, é quem dá o título a essa parábola, o homem que veio da cidade de Samaria, por isso ele é chamado samaritano, e pela sua atitude eternamente passou a ser conhecido como o bom homem que veio de Samaria, em que a gente resume como sendo o bom samaritano. Portanto, vamos lá, certo samaritano que seguia o seu caminho
passou-lhe perto e vendo-o, o que aconteceu? Compadeceu-se de quem? Dele, diferentemente dos outros que desviaram o seu caminho, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes o que, hein? Óleo e vinho, que naquela época tinha-se o conhecimento que era bom para se curar as feridas, para limpar as feridas, e de fato tem a sua explicação biológica. Então ele alçou mão daquilo que tinha no momento, para que pudesse socorrer aquele homem. E chegando-se então, versículo 34, né? Passou óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Na conversa do dia de hoje, deu os primeiros socorros e depois o levou para algum lugar com maior infraestrutura para que ele pudesse receber um melhor tratamento. É assim que funciona a medicina dos dias de hoje. E esse homem fez isso, segundo Jesus. Segue o texto. Bom, no dia seguinte, o que quer dizer isso, hein? Que esse homem não só hospedou, mas talvez, eu não sei se a hora avançada, Jesus apenas tipificou, passou uma noite com ele, passou uma noite ao lado dele, sob os cuidados dele, porque o texto narra que no dia seguinte, versículo 35, tirou o dinheiro do bolso, a quem chamou Jesus de 2 denários, e o entregou para o hospedeiro, ou seja, o dono da hospedaria, do hotel, da pousada, como você quiser entender, e disse-lhe, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais do que ele estava deixando, né, eu te indenizarei quando voltar. Além de ser bom, esse homem tinha credibilidade, amados, tinha boa palavra, que certamente o hospedeiro entendeu e viu nele que ele era bom homem, e que se alguma coisa a mais ele gastasse, certamente ele o receberia de volta. Então Jesus pergunta para aquele moço, qual desses três, o versículo 36, te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei. Toda a igreja, vamos lá? O que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus dá um novo mandamento para aquele senhor, para aquele moço, para aquele intérprete. Vai e fazes a mesma coisa. Ou seja, é isso que eu espero que você também faça. É isso que os meus servos, aqueles a quem serão conhecidos pelo meu nome, cristãos, aqueles a quem terão direito de paternidade, portanto herança, vida eterna, também o farão. É isso que eu espero deles, é isso que eu espero do meu filho, tal qual nós ensinamos as nossas crianças, você que é pai, que é mãe, que participa da criação de algum menino de alguma forma, certamente todos nós se envolvemos com isso, mesmo aqui na igreja. O que nós esperamos dessas pessoas é que elas pratiquem aquilo que nós estamos ensinando, e cremos que o que estamos ensinando são coisas boas, o que nem sempre se repete ao longo da vida das pessoas mundo afora. Mas, amado, eu quero te conflitar a memória, se por acaso você for pego na casualidade, se por acaso você estiver passando por algum lugar onde a sua bondade tenha que aflorar, não para que você seja glorificado, não para que você seja reconhecido como, poxa, você viu que aquela moça bonita, bem arrumada, perfumada, cheirosa, ou o moço que até parecia estar com pressa fez? Quando a palavra do Senhor fala, amados, que nós somos luz e que temos que iluminar, é nessa hora que nós brilhamos, porque a pessoa de Cristo, que foi quem inventou essa tal de bondade e disse, os homens de bem terão isso no seu caráter, na sua essência, e serão reconhecidos por ela, espera que nós possamos usar nesses devidos momentos. É isso que Deus espera de nós, amados, e o tempo todo nós somos preenchidos de experiências, de ocasiões, da casualidade. Basta você sair à rua, que provavelmente Deus permita isso não acontecer com frequência, mas em algum momento você há de ser afrontado por alguém na sociedade.
quer seja a caminho do trabalho, quer seja no próprio trabalho, quer seja dentro da tua casa, na rua onde mora, numa padaria comprando um pão ou fazendo qualquer outra coisa, é muito provável. E por que não dizer também aqui dentro da igreja? Seremos pegos em situações onde casualmente eu posso transparecer a glória de Cristo ou não, dar o bom, então ser conhecido como bom, ou o mal, e então dizerem sobre nós, que péssimo exemplo. Não é isso que se espera de um crente, não é isso que se espera de alguém que passa na minha rua sempre com a Bíblia debaixo das mãos, do braço, e vai à igreja. Sinceramente, eu esperava uma atitude diferente dessa pessoa, porque casualmente fomos pegos de surpresa e não estávamos prontos para agir conforme Deus esperava de nós. De que maneira, amados? E é isso que eu quero pensar contigo. Nós estamos correspondendo às casualidades das nossas vidas, porque quando nós sabemos que vamos enfrentar um problema, então nós já pensamos na resposta, ou naquilo que nós vamos dizer ou fazer quando lá chegarmos. Mas quando somos pegos de surpresa, ou estamos prontos para agir como tal, e sermos chamados de bons, e bons nessa hora significa transparecer a glória de Cristo, ou então seremos confundidos com o mundo, e diferença nenhuma faremos, e portanto somos sal sem gosto, que é tudo que Cristo não quer de nós. Queridos, você tem saído da sua casa domingo a domingo, isso é bom, aliás, isso é espetacular, isso é maravilhoso, porque Deus requer que nós o cultuemos, e isso é muito bom quando fazemos em família, como estamos agora. Mas é nas ocasiões do dia a dia, queridos, é quando a nossa fé é provada, como fez esse intérprete da lei, querendo talvez pegar Jesus, em algum tipo de questionamento, se ele teria dúvidas ou não. É nessas horas em que nós podemos transparecer a glória de Cristo, que pregamos o Evangelho com um testemunho, sem dizer nada, não querendo se aparecer ou fazer bom uso do caso. Quantos de nós saem na rua e conseguem esconder o sorriso entre os dentes e não ter coragem de dizer bom dia muitas vezes às pessoas? E então deixamos de ser conhecidos como pessoas boas. Antes, porém, somos conhecidos como: esse rapaz sempre passa aqui, mas nunca teve a coragem de falar comigo. Será que essa moça, essa senhora acha que quem ela é, só porque o cargo dela é um pouco maior que o meu, o carro dele é mais novo que o meu, ou qualquer outra coisa que se explica, sabe? Então essas pessoas começam a nos rotular, porque somos mal criados. Isso me faz lembrar um estudo, porque a tendência que nós temos é de que quando tem alguém com posição social, quando tem alguém a quem a sociedade bem conhece, sobretudo se tem uma fama, nós queremos nos aproximar e dizer alguma coisa, quem sabe tirar uma foto, sei lá, embora eu não tenha isso no meu coração, mas é comum as pessoas terem, e também não condeno que assim o seja, porque isso é do homem, e não vejo pecado, claro, desde que seja vivido, e assim feito com decência. Mas muitas vezes as pessoas simples, aquelas a quem mais precisam ou até mesmo merecem o nosso bom dia, o nosso aperto de mão, o nosso 1 minuto de conversa, não o ganham. E uma vez um professor fez uma pesquisa prática, lá na faculdade afora a gente chama isso de empírico, foi a campo, não é assim, Sarinha? E esse moço então, estudante do comportamento social, esse professor universitário, vestiu-se e comportou-se como gari, e em meio aos garis, e sem avisá-los. E aquele homem então ali, nos corredores, no campus, passando-se por gari, pegou a sua vassoura e diariamente ia varrendo junto com os outros, e os outros só achavam que ele era mais um colega que foi mandado para ali, para trabalhar junto com ele. Ele de boné, com roupa de quem trabalha naquela posição, viveu 6 meses essa vida. E o resultado da conclusão do estudo dele é de que gari não existe. Gari não existe. Foi o que ele disse quando anunciou a sua pesquisa, sua prática,
E ele explicou. Como professor, passo por esse corredor e sou saudado todos os dias pelos meus alunos e colegas de trabalho. Mas quando coloquei a roupa de gari, e ali fiquei do lado de fora, que vocês não me reconheceram, vocês passavam por mim e não tinham coragem de me dizer bom dia. Essa situação me põe a pensar, amados, e requer que eu reveja o meu comportamento. Por que sou assim? Por que faço isso? Sabe? E muitas vezes são pessoas a quem a gente pode se achegar, e é o meu próximo, e com elas fazer boas amizades, e dali tirar bom proveito, quem sabe até pregar o Evangelho, e dizer da palavra do Senhor para essas pessoas. Por que não? Portanto, casualmente, nós somos afrontados a agir como esse homem, a quem Jesus disse que foi bom. Pense sobre isso, queridos, porque infelizmente, não estou dizendo isso desta igreja, embora eu possa ser verdade, mas o que nós temos visto num período em que cada vez está se oferecendo um evangelho a título de venda, mercadologicamente falando, pregando Jesus, as igrejas estão ficando cheias de homens e mulheres com coração vazio. As igrejas estão ficando lotadas, cheias de pessoas que não conseguem influenciar, que não conseguem se destacarem, porque se você for pensar na maldade do mundo hoje, o que se espera é que você reaja no mesmo tom, e quando alguém então faz diferente, ou seja, pratica aquilo que Jesus disse, para que mostremos o outro lado da moeda, o outro lado da face, porque se você foi maltratado, então bom trate alguém. Se você foi insultado, então ame essa pessoa com palavras e lhe diga que não é interessante que seja assim. Quando você é afrontado casualmente, como você corresponde a isso? O que a sociedade espera é a nossa resposta no mesmo tom de grosseria, no mesmo tom de voz, no mesmo tom de agressão daquilo que fazem conosco. Então nós perdemos uma excelente oportunidade de sermos chamados de bom. E quem sabe as pessoas olhando para nós com uma atitude e diziam assim, cara, se fosse eu, sangue de barata, para mim é sangue de... os caras não tem sangue na veia, o óleo ferve, fica vermelho de ira, e algumas pessoas até se iram no nosso lugar, quando que nós poderíamos fazer uma atitude boa, uma bondade de amor ao próximo. Pessoas que talvez já saem de casa, cheias de problemas, e que você poderia abençoar o dia dela, em dizer, olha, você não deve estar tendo um bom dia, ou deve estar passando por problemas, me diga o teu nome, eu te perdoo e quero orar pela sua vida, eu me comprometo com isso. Como será que essas pessoas se reagiriam diante dessa situação? E aí, queridos, já caminhando para o final do que aqui me proponho a fazer convosco, que é pensar sobre isso, quero te convidar a ler o versículo de número 37. Você tem vindo aqui domigueiramente, fazer o quê? Se não aprender da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que não vale a pena ser crente para ouvir e aprender se não praticarmos, e de que a nossa fé é em vão, se não tiver obras. Então vamos agir, em nome de Jesus, vamos influenciar. Eu estou te encorajando, e junto contigo quero me encorajar para todos os dias, quando sairmos de casa, praticarmos o que Jesus fala para esse homem então, no versículo de número 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, e aí a igreja vai ler mais uma vez em bom tom, o que devemos fazer, amados? Essa palavra misericórdia, ela é espetacular, porque ela consegue juntar coisas maravilhosas, sentimentos espetaculares. Todo mundo sabe o que é cardio, porque provavelmente todos nós já fomos a um cardiologista, e são aquelas pessoas que se propõem a estudar o corpo humano na parte mais específica do coração. O cardiologista, o cardio, uma parada cardíaca, o coração parou. Portanto, dentro dessa palavra misericórdia,
trata-se disso. E em palavras nós sabemos que é do coração que procede o amor. É do coração, o órgão vital, talvez principal do corpo humano, que procede a misericórdia, a graça. E mísero é um radical, uma palavra que está embasada em miserável. Portanto, temos que ter amor, aquele de coração legítimo, real, íntegro, aos que carecem, aos que são miseráveis, a gente precisa praticar amor. E foi isso que o intérprete da lei respondeu para Jesus. Qual destes é o teu próximo? E ele diz: aquele que precisa da minha graça, aquele que precisa do meu amor, aquele que é miserável, que não merece, mas que por amor eu farei. Esse é o meu próximo. Se você puxar na sua memória, eu não sei se contigo, mas certamente você tem histórias de pessoas que poderiam ter agido diferente. E ainda que seja um erro seu, ainda que seja um momento em que você foi protagonista, participou diretamente desse momento, entrega para o Senhor. E eu estou te encorajando a fazer essa oração agora, em silêncio, e dizer: Pai, eu quero agir diferente. Eu quero ser sal que tenha gosto, luz que tenha brilho, sendo que o brilho é o Senhor. E de agora para frente, as pessoas vão me conhecer pelas minhas atitudes, pelo meu ato de bondade, a qual o Senhor diz que é preciso que eu tenha como fruto na minha vida, porque a árvore que não dá bom fruto, ela não tem préstimo, ela é cortada, e o próprio Senhor faz isso, segundo a palavra. Então, meu amado, fica à vontade para que você possa orar a Deus, e depois então estaremos orando para encerrar esse fim de domingo, na presença do Senhor. Pense no que nós falamos, e o que aqui falamos é tão somente o que a Bíblia, a palavra do Senhor nos traz, para que possamos pensar. E então conversa aí com Deus, e veja como é melhor se arranjar com Ele.